Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Notem que senhor está com letra minúscula, então não era Deus, era o rei. E de muito conceito, porque por ele o Senhor, e aí está com letra maiúscula, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre mim, e o lugar da lepra se restauraria o leproso? Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as terras de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E a Ti nós entregamos este momento, Senhor, para que o Senhor use, ó Deus, a leitura da Tua palavra para encontrar lugar em nossos corações. Nós oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um contraste, que não um contraste, mas uma comparação do versículo 11, rapidinho, como introdução. Naamã porém muito se indignou, pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia na porta, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu acho que vocês ficaram um pouquinho assim hoje, porque os irmãos vieram aqui hoje, não sabia que era eu que ia pregar, talvez um pregador de fora, um pregador, né? Porque na verdade eu não sou um pregador. Estou aqui para trazer a palavra, porque me foi chamada a essa responsabilidade, eu não pude fugir, e estou aqui nesta noite, com talvez vocês decepcionados, porque não viram um grande pregador aqui, apesar dos meus 1,82 m,
né? Mas só para colocar um pouquinho de humor nesta noite, como o Júnior falou aqui no começo, né? Eu acho que vocês perceberam que eu não sou o pastor Manuel. Eu tenho certeza que a Glória falou, você é mais bonito. Não falou, Glória? Você falou. Você pode, tenho certeza. Mas, meus irmãos, dando início aqui à nossa meditação desta noite, eu escolhi como tema coragem e humildade para tomar decisão. Está aí? Está aí o tema. Coragem e humildade para tomar decisão. É certo que esse texto, ele traz muitas possibilidades, com diversos, até comentava com o André, presidente da nossa PH, que dá para tirar diversos sermões desse texto. E nós escolhemos esse tema para esta noite. Como o presbítero Júnior disse, o pastor está viajando, o pregador que iria pregar hoje, por motivos particulares, não pôde estar aqui, então nós estamos aqui para ler a palavra de Deus. Como eu disse, não sou pregador, mas a palavra de Deus, ela diz por si só, e nós vamos ler aqui a palavra de Deus, e ela vai ser uma pregação já para esta noite. Esse texto é muito conhecido, a cura de Naamã. Naamã é curado de lepra. Como nós vimos lá, Naamã era um comandante do exército sírio, um poderoso, não está na Bíblia que é general, mas eu coloquei ele aqui como general, já que ele era o comandante do exército sírio. Eu peço para a mídia colocar a foto do general aqui, olha lá. Não é o Naamã isso aí, mas é a foto de um general. Eu não sei quem é, deve ser de outro país, né? Tomara que ele não cobre os direitos de imagem. Então eu resolvi colocar Naamã como um general da guerra. Um homem muito importante, um homem poderoso, no versículo 1 diz, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, como nós vimos a foto aí, né? Um homem imponente, um homem forte, um homem poderoso, porém leproso. O versículo 1 diz, porém leproso. E seguindo o versículo 2 diz, saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aquela jovem, vendo a situação de Naamã, daquele poderoso homem, com certeza aquele homem tinha uma frustração, porque tinha uma lepra, e a lepra era uma enfermidade incurável. Ele disse para a esposa de Naamã, para sua senhora, olha, se o meu senhor fosse em Israel, ele iria, e lá ele acharia alguém que o curasse. Vamos ver os versículos, versículo 1, versículo 2 e 3. Saíram tropas, repetindo o versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Vejamos, irmãos, a coragem desta menina, o destemor e a compaixão dessa jovem pelo seu Senhor. Vamos falar sério? Se você tivesse sido levado como cativo para um outro país, que compaixão você teria do seu Senhor? Será que nós teríamos compaixão daquele que nos levou e nos colocou em cativeiro? Provavelmente não. Provavelmente a nossa maldade do nosso coração, talvez a gente quisesse um outro destino para ela. Essa jovem era da terra de Israel. Versículo 4. Como nós falamos, vamos lendo a Bíblia. Vamos percorrendo aqui a Bíblia. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Naamã vai até o rei e fala, olha, a jovem que trabalha lá em casa diz que tem um profeta lá em Samaria que pode me curar.
Esse rei da Síria provavelmente era Ben-Hadad II. Lendo, não tem aqui nesse texto que nós lemos, mas nos registros anteriores e posteriores, nós vemos que este era o rei da Síria no momento. O rei sírio, então, resolve mandá-lo. Vai, versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Importante registro aqui, meus irmãos, que a Síria e Israel sempre guerrearam, né? E eu acho que até hoje ainda guerreiam, quando não estão num cessar-fogo. Então eu chamaria aquela época de cessar-espadas, né? Porque na época não tinha tanque de guerra, não tinha torpedo, não tinha míssil. Então eles tinham um bom relacionamento. Então provavelmente o rei de Israel era o rei Jorão na época, e o rei sírio envia Naamã para a terra de Israel. Só para registro aqui, ele leva consigo, deixa eu ver se é no versículo 5, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. 10 talentos de prata correspondem a 340 quilos. 6.000 ciclos de ouro representa 68 quilos de ouro. Meus irmãos, eu fico imaginando que Naamã estava muito angustiado, né? Seu chefe é bravo, para você pedir alguma coisa para o chefe, você pensa muitas vezes, né? Antes de pedir. Eu lá no meu serviço, eu tenho medo do meu chefe, ele é muito bravo, o outro anterior. Então, mas Deus está movendo todas as coisas, Deus está colocando as coisas nos caminhos que tem que ser colocado. E Naamã vai até o seu chefe e pede, e o seu chefe o libera para ir até Samaria. Realmente Deus usa a jovem para dar essa dica de que em Samaria existe profeta que pode curar a lepra de Naamã. Deus usa agora o rei Ben-Hadad para enviá-lo. No versículo 6 diz: levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. No versículo 7, tendo lido a carta, o rei de Israel, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-la de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Como eu disse, que os reis eles estavam em bom relacionamento, e agora o rei Jorão já está achando que o rei Ben-Hadad está procurando um pretexto para romper com ele, o bom relacionamento que eles tinham neste momento. Eliseu fica sabendo. Vamos lá para o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Esse profeta se chama Eliseu. Eliseu não estava às ordens do rei Jorão. Ele estava em Israel, mas ele não era subordinado do rei Jorão. E ele fica sabendo que o rei Jorão fica indignado, porque o rei Ben-Hadad achava que Eliseu trabalhava ali com um rei Jorão, que era um assistente dele, era profeta e estava ali. Então manda essa carta para que providencie a cura de Naamã. Um pequeno registro aqui, uma pequena pesquisa sobre o profeta Eliseu. Eliseu foi um profeta em Israel, sucessor de Elias, que presenciou Elias ser arrebatado ao céu. Eliseu realizou muitos milagres ao longo de sua vida. Ele estava arando o campo, a terra, quando Elias o chamou para ser seu sucessor. Ele foi para casa, avisou seus pais, convidou o povo para uma refeição especial, depois deixou a sua casa e seguiu Elias. Como dissemos, ele realizou muitos milagres. E daqui a pouco nós vamos ver que ele realiza
o milagre também aqui da cura de Naamã. Diz Eliseu: deixa-o vir a mim, deixa-o vir a mim. Essa questão de rasgar as vestes, ela tem um significado. Pegamos aqui um versículo 21, versículo 27 do capítulo 21 de 1 Reis, que diz, o rei Acabe: tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então, rasgar as vestes significa um sinal de grande aflição. Então, o rei Jorão ficou aflito, né? Como que o rei Ben-Hadad me manda alguém para ser curado? Mas Eliseu fica sabendo que o rei rasga suas vestes e fica indignado. Manda-o para mim. Vamos lá, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Aí quem fica indignado é Naamã, né? Puxa vida, pensei que ia ser recebido aqui com o coral, com a orquestra, e Eliseu mandou um mensageiro falar para eu me banhar no Rio Jordão, nesse rio barrento. Diz ele aqui, não são porventura, no versículo 12, não são porventura Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as terras de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Fiz uma comparação aqui dos rios da nossa região, e eu pensei aqui no rio Paraná, que faz a divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso, e pensei no rio Paranapanema, que faz a divisa do rio de São Paulo com o Paraná, e são rios bem bonitos, águas bem límpidas, e fiz a comparação aqui com o riozinho de Rancharia, da água da lavadeira. Talvez Naamã olhasse para esse riozinho e falasse: puxa vida, mas eu poderia me banhar lá no Paranapanema, ou lá no Paranazão, né? Mas estranha esta ordem, mas essa ordem vinha de Deus através do profeta Eliseu. A água do rio Jordão era barrenta. A decepção de Naamã. Puxa vida, sou um herói de guerra, sou um general, vou me banhar nessas terras, nessas águas barrentas, rios de Damasco, Farfar e Abana são melhores do que todas as águas de Israel. E voltou-se indignado, virou as costas e estava indo embora. Aí entra a ação dos oficiais que acompanhavam Naamã. Vejamos o versículo 13. Então, se chegaram a eles os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Naamã, um homem na posição dele, achou que seria uma humilhação banhar-se naquele rio barrento, mas os seus oficiais que o acompanhavam, também já sendo trabalhados por Deus no coração, seguraram ele, imagino que correram atrás dele, pegaram ele pelo braço e falaram: meu senhor, o senhor é um herói de guerra, é daqueles que, me dê licença para fazer uma brincadeira, mata 50 até o almoço e amarra mais 50 para matar à tarde, porque o senhor é um vencedor de guerras. Através do Senhor, Deus deu a vitória ao rei da Síria. O profeta mandou fazer apenas uma coisa simples, tão fácil, mergulhar nesse rio. Está certo que a água é meio barrenta, mas o que custa para o senhor, já que veio aqui? Eu imagino, irmãos, que eu fiz uma anotação que me parece que de Damasco a Samaria dá 341 quilômetros. Não tinha carro, né? Não tinha avião, não tinha trem.
Quantos dias demorou essa viagem? Para chegar lá e se decepcionar, voltar para trás? Quase perdeu a bênção? Quase perdeu a bênção. Nós sabemos que na Bíblia o número 7 é o número da perfeição. Parece estranha a ordem de Deus através de Eliseu, mas ele mandou Eliseu banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém, meus irmãos? E no versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Meus irmãos, Naamã reconhece nesse momento que somente Deus é Criador, que somente Deus é o Deus de Israel. Mas temos alguns registros importantes que nós gostaríamos de fazer nessa passagem, nesta cura de Naamã, na cura da sua lepra. Em primeiro lugar, eu enumerei aqui alguns registros. O testemunho da jovem cativa, serva da casa de Naamã, a dizer: tem profeta em Israel. Em segundo lugar, a coragem de Naamã de ir lá pedir para o seu rei para liberar, eu até disse 341 quilômetros. Quantos dias ele demorou para chegar? Quantos dias ele demorou para chegar? O rei poderia falar: não, você é o meu general, eu não posso ficar sem você aqui. Já falaram para você: puxa vida, você vai sair de férias, mas você faz uma falta aqui na empresa, porque você vai ficar 15, 30 dias de férias, você faz muita falta aqui. Você aqui faz tudo. Já te falaram isso? O rei poderia ter falado isso para Naamã: não, você não pode ir. Mas Deus trabalhou o coração de Ben-Hadad, o rei Ciro, e liberou. Vai. Em terceiro lugar, já falamos aqui a bondade do rei da Síria. Em quarto lugar, um registro que eu faço, a insistência e a persistência dos oficiais de Naamã. Poderiam ter deixado ele embora. Não, é isso mesmo, comandante, vamos embora desse lugar aqui, que aqui só tem água suja. Vamos embora, vamos largar aí esse profeta. E em quinto lugar, irmãos, o registro mais importante e mais relevante na minha visão, que eu usei como tema, a coragem e a humildade de Naamã para tomar uma decisão. Um herói de guerra, um homem poderoso do rei da Síria, mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. Ficamos imaginando a angústia e o desespero desse homem em ter uma lepra, uma doença que na época era incurável, o desespero para ser curado. E eu quero fazer para nós algumas aplicações, discípulo aqui do pastor Manuel, né? O pastor faz aplicações no final da mensagem, já estamos chegando ao final. Algumas aplicações para nós. Uma serva israelita, uma menina anônima, mas cheia de fé. Às vezes nós precisamos ser como ela. Às vezes nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos de falar às pessoas que Deus pode transformar a sua vida, que Deus pode mudar o seu destino, que Deus pode curar a sua enfermidade, que Deus pode te libertar. E esta jovem, não sabemos quantos anos ela tem, não há registro da idade dela, mas uma menina, fala que é uma menina, e às vezes fala que é uma jovem. Nós precisamos olhar o exemplo dessa menina e não perder a oportunidade de falar.
mais um registro, em segundo lugar, mais uma aplicação para a nossa vida. Precisamos ter a coragem de falar com o rei como Naamã teve. Precisamos ter a coragem de reivindicar as coisas que nós queremos, que Deus pode nos dar. Não queremos pedir as coisas que Deus não pode nos dar, que Deus não se alegra. Diz a palavra de Deus que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para o nosso prazer carnal, e nós não recebemos porque o nosso coração é tremendamente enganoso. Mas nós temos que ter coragem para pedir como Naamã foi, diante do seu chefe, diante do seu rei, e pediu para ir até o profeta Eliseu. Terceira aplicação, precisamos ser acessíveis, como foi o rei sírio. Ele poderia ter falado não, a viagem é longa, 241 quilômetros, ele poderia ter falado não. Nós, às vezes, falamos não para algumas coisas, nós podemos falar sim. Muitas vezes, nós falamos não no momento que nós poderíamos falar sim. Eu não me lembro o versículo, lá em Provérbios, fala que, enquanto pudermos e que estivermos ao nosso alcance, precisamos fazer o bem às pessoas, quando estiver ao nosso alcance. Não podemos falar não. Quarta aplicação, às vezes nós precisamos ser como os oficiais de Naamã. Às vezes nós precisamos ser insistentes. Às vezes nós precisamos ser persistentes. Não deixar a pessoa ir embora sem dar a ela uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E para nós, uma palavra de certeza de que Deus conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. Meus irmãos, Naamã era um homem poderoso, mas mesmo assim, ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra, uma doença que na época era incurável. E nós podemos falar isso às pessoas, nós podemos falar que o nosso Deus é o Deus que cura. Hoje nós não podemos dizer para as pessoas ir até Eliseu, mas nós podemos apresentar a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que reina, que está totalmente ao nosso alcance. E em quinto lugar, uma quinta aplicação, que na minha visão é a mais relevante da história. Precisamos ter a coragem e a humildade de decisão na hora de decidir. A cura de Naamã não foi somente a cura física, foi principalmente cura espiritual. Ele foi curado fisicamente, mas como bônus veio a ele a cura espiritual. E que bônus, né? Reconhecer que em toda a terra não há Deus, em toda a terra não há Deus senão em Israel, que é o nosso Deus. Prezados irmãos e amigos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Naamã tinha uma lepra incurável, que só Deus poderia curar. Foi curado, porque teve humildade e porque teve coragem para decidir. E o bônus mais importante que ele conseguiu foi a cura da sua alma. Ele teve coragem de se despir de toda a sua pompa, de se despir de todo o seu poder, como general de guerra, e entrar nas águas barrentas do Jordão, e alcançar ali, não somente a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Eu pergunto nesta noite, irmãos, a cada um que está aqui, a cada um que nos acompanha, pergunto a mim, porque quando pregamos, temos que pregar primeiro para nós e depois para as outras pessoas, primeiramente para mim. Qual é o tipo da lepra que nós temos? Qual a enfermidade que nós temos
que nos impede de tomar essa decisão, que nos impede de mergulhar nas águas barrentas do Jordão? Qual tipo de doença física ou espiritual que nós temos que nos impede de tomar a decisão? Nós precisamos ter coragem, como Naamã teve coragem, e mergulhar de cabeça nos braços do nosso Senhor. Repito, qual será a nossa lepra? A de Naamã era incurável. Qual será a nossa? O pecado escondido? A falta de fé? A idolatria? A negligência na obra do Senhor? A falta de honestidade? A preguiça? E principalmente a falta de coragem de abandonar o pecado e mergulhar nas águas cristalinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Medo de abandonar as coisas da carne e mergulhar nas coisas espirituais? Meus irmãos, não vamos esperar nos encontrarmos num leito de morte para mergulhar nesse Jordão maravilhoso de água viva, que é o Senhor Jesus. Deus nos abençoe e que Ele nos desperte a tomarmos uma decisão. Ainda hoje. Quem sabe agora? Quem sabe agora? De mergulhar nessas águas cristalinas que o Senhor nos dá. Pense nisso. Vamos orar. Pense no momento que você está passando, está vivendo. Nós não conhecemos todos aqui. Alguns conhecemos mais, outros menos. Não sei o problema e a necessidade que cada um tem. Não sei a lepra que cada um tem. Estou usando a lepra como sentido figurado. Só Deus conhece o nosso coração. Mas nós precisamos ter coragem de tomar uma decisão. Deus está aberto para receber a nossa decisão. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que nós pudemos ler aqui nesta noite. E saber, ó Deus, que o Senhor que no passado fez tantos milagres através dos seus profetas, é o mesmo Deus de hoje, acessível a cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, pelos seus poderosos feitos em nossas vidas. Mas, ó Deus, se temos alguma coisa ainda que temos que mudar, se temos ainda, ó Deus, alguma coisa que temos que em nós pedir transformação, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai, mergulhar nas águas cristalinas que só o Senhor pode nos dar. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui reunido nesta noite. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos vendo, assistindo este culto de adoração a Ti, pelas redes sociais. Pai Santo, toca, Senhor, em cada coração, Senhor. E, ó Pai, liberta aqueles que precisam ser libertos. Cura, Senhor, aqueles que precisam ser curados, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam da Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Me perdoem se demorei um pouquinho, se fui cansativo, repetitivo.
Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.